Olá, muito prazer, meu nome é Marina, é uma alegria imensa estar aqui com vocês para refletir um tema tão essencial para os tempos atuais, o legado da tolerância, essa virtude tão vivida e ensinada por Jesus, e é uma chave para o progresso espiritual e para a paz nas relações humanas. Mas antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma prece, gostaria de pedir para que todos fechem os olhos, que elevem o seu pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje, mais uma vez, refletindo uma obra belíssima, uma obra tão completa e tão importante, que é a obra de Amélia Rodrigues. As obras, né? Vamos agradecer a oportunidade, vamos pedir para que as reflexões penetrem o nosso íntimo, o nosso coração, o nosso espírito, para que nós possamos realmente sermos mais tolerantes com os outros e conosco mesmo. Que esta reflexão de hoje seja de grande valia para todos que estão aqui. Que assim seja. E antes de iniciar, eu vou fazer algumas reflexões, a gente vai conversar um pouquinho a respeito do tema, né, a respeito da tolerância, o legado da tolerância, mas ao final, depois que eu encerrar, eu vou fazer a leitura na íntegra aqui do capítulo, para quem não tiver acesso ao livro, gostar e se interessar, querer saber mais sobre esse capítulo, eu acredito que vale muito a pena. Então, ao final, né, depois que eu encerrar, eu vou deixar aqui a leitura na íntegra desse capítulo, tudo bem? Então, hoje, nós vamos nos basear no capítulo 10 do livro A Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues, que nos convida a olhar para a tolerância com profundidade e a enxergá-la como um ato de amor em ação. Eu gostaria de começar com uma pergunta assim para nós refletirmos junto. Como podemos, em meio aos desafios diários, sermos mais tolerantes como Jesus nos ensinou? Como nós podemos trazer a tolerância para a nossa vida? Mas primeiramente eu gostaria de trazer o que é a tolerância. A palavra tolerância muitas vezes é mal compreendida. Para alguns, parece significar conivência com os erros e fraquezas diante das suas dificuldades, mas aqui na visão cristã, que é a visão que nós vamos olhar hoje, a tolerância, na verdade, é um gesto de força espiritual. No livro, Amélia nos recorda que Jesus nos deu exemplos concretos de tolerância. Ele acolhia os pecadores sem julgá-los, oferecendo-lhes oportunidade, alguma forma de recomeçar. Ele ouvia as dúvidas dos seus discípulos com paciência, mesmo quando eles demoravam assim a entender as suas lições. E no seu momento de maior dor, Jesus perdoou aqueles que o crucificaram. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então isso é um gesto grandioso de tolerância. Esses são exemplos que mostram que a tolerância não é passividade, mas sim a capacidade de enxergar o outro com amor, mesmo em suas imperfeições. Nós podemos trazer aqui muitos exemplos de Jesus. Aqui eu gostaria de trazer os exemplos de tolerância em que Jesus praticou. Vamos revisitar 3 momentos da vida dele que vão nos inspirar. E já nos inspiram, né? Mas sempre é bom a gente estar revivendo. A mulher adúltera, quando os fariseus levaram a mulher pega em adultério para ser julgada, esperavam que Jesus fosse duro, mas ele respondeu: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Com esta frase, ele nos ensinou
a olhar as nossas próprias falhas sem julgarmos os outros. Quantas vezes julgamos os outros de forma rápida, sem entender suas dores ou suas histórias? A convivência com os discípulos também é mais um exemplo. Jesus sabia que os discípulos eram imperfeitos. Pedro negou, Judas traiu, e mesmo assim ele não os abandonou. Jesus amou, ensinou e os ajudou a crescer espiritualmente. E em nossas relações, podemos fazer essa breve reflexão. Somos pacientes com as fraquezas dos outros ou temos expectativas irreais, expectativas quais que talvez nem nós consigamos atingir se nós estivéssemos no lugar da pessoa? O perdão na cruz, no momento mais difícil em que ele sofria, Jesus escolheu perdoar. Ele viu além da ignorância e a crueldade dos que o feriram. E nós, como podemos perdoar mesmo quando sentimos que fomos injustiçados? A importância da tolerância nos dias de hoje, em que vivemos num mundo repleto de diferenças culturais, religiosas, de opinião e de comportamento. Muitas vezes essas diferenças geram conflitos, afastamentos e mágoas. A mensagem de Jesus é um convite para agirmos de forma diferente, exercitar a empatia antes de julgar, procurar entender, praticar o silêncio consciente. Nem toda ofensa merece uma resposta. Às vezes, o maior ato de tolerância é ouvir e não reagir. Ser exemplo de paz. Como Jesus nos mostrou, o amor transforma mais do que as palavras. A tolerância é um caminho para a paz, começando dentro de nós mesmos e se espalhando para as nossas famílias, os nossos amigos e as nossas comunidades. Então, aqui eu vou fazer uma breve leitura a respeito do capítulo, para elucidar mais a respeito das reflexões, mas sempre ficando o convite para vocês lerem na íntegra, no que vocês tiverem uma oportunidade, pois vale muito a pena. O legado da tolerância. A perene madrugada inebriava aquelas vidas, dias assinalados pela apoteose da esperança, inundados de amor, em que a cornucópia da misericórdia derramava bênçãos em abundância, constituíam uma quadra que jamais a terra experimentara nos seus fastos passados. Eu voltaria a gozar do futuro. A paisagem dos corações cada vez se multiplicava pela presença dos aflitos e angustiados, que se atropelavam na expectativa de fruir os resultados felizes daqueles momentos que, talvez, fossem interrompidos logo mais. As conjunturas da política dominante e ignominiosa do usurpador estrangeiro produziu sulcos de revolta no solo das almas, e os bajuladores armavam ciladas nas bocas torpes dos representantes da comunidade, procurando pôr a perder o pomicultor soberbo. Onde ele surgia, a semelhança radiosa luz atraía necessitados do corpo e da alma. Suas sementes de amor eram espalhadas fartamente, em tentativas constantes de futura fecundação abençoada. Os convidados ao colégio da fraternidade, que conviviam em sua intimidade, armazenavam os grãos da vida, aprimorando a terra íntima do espírito para fecundá-los oportunamente. Não compreendiam, porém, em toda a magnitude, a grandeza da mensagem que ele espalhava em farta. Assim, repontavam ciúmes em forma de zelo exacerbado, queixas injustificáveis, todas essas bagatelas da pequenez humana,
na planície das paixões, sem forças para superarem os óbices, galgando por fim o planalto da compreensão geral. A Boa Nova seguia triunfalmente e muitos que dela se beneficiavam saíam a comunicar aos outros corações o milagre da sua claridade lenificadora. As narrações exaltadas competiam com os ódios que explodiam, resultantes do despeito gratuito dos comensais, da politicagem religiosa e da administração ingrata. Senhor, eis que compreendamos um homem que, pelo caminho que curava em teu nome, expulsando espíritos infelizes, revelou Expedito, João, retornando da pequena viagem. E que fizeste? Inquiriu Jesus. Repreendemo-lo, protestou o discípulo inexperiente. Expusemos que ele não tinha direito a usar o teu nome, pois que não privava contigo, não formava no grupo dos nossos e filo, defendendo os nossos objetivos para que os propósitos de elevação em que nos empenhamos não se entorpeçam através de pessoas incapazes de imprimir a própria vida à excelência da lição que nos transmite. Brilhavam em júbilo os olhos do jovem companheiro, excessivamente zeloso quanto ao futuro do Evangelho. Zeloso quanto ao futuro do Evangelho nascente, Jesus, porém, fitou-o com uma infinita bondade, demonstrando-o benigno. Fizeste mal, pois todo aquele que não é contra nós é por nós. Se alguém em meu nome expulsa espíritos maus, acerenando obsessos e acalmando obsessores, cultivando nas almas o pólen da saúde que se converte em pomar de tranquilidade, não poderá voltar contra nós, depois assacando calúnias e no futuro erguendo-nos acusações. A palavra de amor é a moeda de paz para a aquisição do continente das almas. E desejando expressar de maneira inovidável o significado da tolerância e da caridade, prosseguiu. O servidor do Evangelho deve fiscalizar com sincera acuidade as nascentes íntimas dos sentimentos, de modo a cercear no começo os adversários cruéis, que são o egoísmo, o orgulho, a inveja e o ciúme, com toda a corte de nefandos sequazes. Os inimigos de fora não conseguem atingir o homem, senão exteriormente, pois que só alcançam a forma, sem lobrigarem mudar a constituição intrínseca do ser. Vinculado ao ideal superior da vida a que se entrega, o discípulo sincero compreende os que dormem no amolecimento das paixões, desculpa os perseguidores e não receia que outros corações, também fascinados pela luz da verdade, desejem integrar-se no lídimo ideal da solidariedade a benefício de todos. Dia virá em que a mensagem da Boa Nova se espalhará pelos múltiplos campos do mundo em formosa semeadura de abnegação, convocando multidões ao ministério excelso, irmandados no ideal do serviço, todos aqueles que nos não combaterem, ajudar-nos-ão, contribuindo eficientemente para a colheita dos resultados valiosos, como se alongasse pelos confins dos tempos, pressentindo as dores acerbas e as lutas árduas pela implantação do reino de Deus entre os homens. O mestre concluiu. Interromperão em catapultas violentas os rios do sofrimento, de quando em quando arrebatando represas e correndo destruidores com o objetivo de amargar os que estejam à frente,
em nome das paixões irrefreáveis ou em caudais contínuas, ameaçando arrastar os que teimem em supor-lhes o ímpeto. Eu estarei vigilante, porém acima das vicissitudes, socorrendo os timoneiros da fé e escolhendo os náufragos. No entanto, as degradações internas, as disputas intestinas pela supremacia de uns em detrimento de outros, as lutas pela herança, esgrimindo as almas nefastas das guerras surdas e as intrigas sutis, serão mais danosas do que as agressões que procedam no mundo contra o nosso ideal de amor. Interliguem-se todos aqueles que sonham com a imortalidade, os que me amam, afastando-se barreiras e derrubando obstáculos, para que mais rapidamente se implantem as realidades do amor e do perdão no solo das vidas. Ninguém se escandalize nunca por encontrar fora da grei o mensageiro da saúde, o intermediário do bem, porque aparentemente estejam desvinculados das linhas conhecidas do serviço. Meu Pai dispõe de recursos que nos escapam e, como é o autor de tudo e de todos, cumpra cada um irrestritamente com o seu dever, transferindo para ele, o Senhor de todos nós, os resultados do nosso trabalho. Silenciou, tranquilo, e uma aragem de confraternização penetrou melhor nos homens que o escutavam, no reduzido grupo da amizade, como se avaliassem as responsabilidades que lhe cabiam, em face do dever maior. A tolerância é a medida de justo progresso, tradutora das conquistas realizadas pelo discípulo fiel e afervorado da verdade, no serviço redentor. E aqui eu gostaria de trazer como praticar a tolerância. Gostaria de compartilhar com vocês 3 passos simples para colocarmos a tolerância em prática no dia a dia. Simples em modo de dizer, mas assim, primeiramente a gente pode reconhecer as nossas limitações antes de exigir perfeição dos outros, lembrar que nós também estamos em constante aprendizado, olhar para dentro de nós e nos perguntar: como posso ser mais paciente comigo mesmo e com os outros, né? Um outro passo, nos colocar no lugar do outro. Quando alguém agir de forma que a gente não entende, parar, pensar, enxergar aqui o ponto de vista dele, perguntar para nós mesmos o que essa pessoa está sentindo, quais as dores que ela pode estar enfrentando, que são mal compreendidas muitas vezes. Um outro passo seria escolher a paz. Nem tudo precisa virar discussão ou um confronto. Muitas vezes, a melhor escolha é o perdão e a compreensão. Acredito que na maioria das vezes. Esses passos nos ajudam a transformar pequenos gestos diários em atos de amor e tolerância. Aqui nós podemos concluir que Amélia Rodrigues, em A Luz do Mundo, nos mostra que a tolerância não é apenas um ensinamento, mas um legado deixado por Jesus para que possamos construir um mundo mais fraterno. Ao praticarmos a tolerância, damos um passo a mais no caminho do autoconhecimento e da evolução espiritual. Como Jesus nos ensinou, o amor é a maior força transformadora do universo. E a tolerância é uma das suas expressões mais belas. Aqui eu gostaria de deixá-los com uma reflexão final. Quando julgarmos necessário corrigir alguém, que façamos isso com o mesmo amor e paciência que gostaríamos de ser corrigidos.
Então, muitas vezes, nós julgamos, né, alguém, alguma situação, enfim, qualquer ato que nós sejamos intolerantes, que nós possamos olhar um olhar mais amoroso, um olhar, e se fosse eu, de que maneira que eu gostaria de ser ou corrigida, ou de que maneira que eu gostaria de ser tratada, quanto de perdão ali eu estaria precisando no momento, né? Muitas vezes esse julgamento, ali a gente quer corrigir as pessoas, a gente quer controlar como o outro age ou pensa. Isso também é uma forma de ser intolerante. Então, fica meu convite aqui, meu convite também para, além de refletir como gostaríamos que os outros nos tratassem, nos julgassem, nos corrigissem, né? Se fosse eu no lugar do outro. E trago mais uma vez aqui o convite para ler na íntegra, né, o capítulo 10, porque a cada leitura, a cada vez que nós fazemos a leitura, nós absorvemos um pouquinho mais, é uma reflexão a mais, é um insight, é uma ideia, né? É um exemplo a mais de Jesus. Cada vez mais o nosso coração, o nosso espírito vai sendo penetrado por essas mensagens belíssimas que nós trazemos aqui, e é um convite para nos melhorarmos cada dia mais. Eu queria agradecer a paciência por eu poder estar aqui compartilhando um pequeno aprendizado, que nós possamos estar em outras oportunidades juntos, trazendo mais reflexões acerca dos ensinamentos de Jesus, e que nós possamos levar a tolerância em nossos lares, em nossos corações. Então, por hoje seria isso, mas antes de encerrar, eu gostaria de convidá-los novamente a fazer uma prece de encerramento. Então, vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer as palavras, os ensinamentos de hoje, agradecer os ensinos de Jesus, que são tão grandiosos, essas obras maravilhosas de Amélia Rodrigues, que nos faz olhar a vida de uma outra perspectiva, agradecer a toda a espiritualidade que nos ajuda, a espiritualidade amiga que é tão tolerante conosco, tão tolerante para com as nossas imperfeições. Nós queremos agradecer e pedir para que todos que estejam aqui sejam mais tolerantes consigo mesmo e com os outros, e que levem essa tolerância como uma forma de amor e paz, para que nós possamos cada vez mais espalhar pelo mundo afora. Mais uma vez, o meu muito obrigado pela oportunidade de eu estar aqui hoje, e que assim seja. Então é isso, pessoal. Até uma próxima. Muito obrigada.